Ok, vamos então para o nosso próximo assunto. A gente vai falar agora de editores. Eu vou mostrar 3 e depois eu vou falar do IntelliJ, que já é uma ideia. Vou inverter um pouco aqui. Eu vou falar primeiro do VS Code, depois eu falo do NeoVim. O VS Code meio que dispensa um pouco de apresentações, tá? Então, nessa máquina virtual ele já está instalado, tá? Visual Studio Code. Se ele não tiver instalado, como a gente aprendeu, usar o Winget. Search VS Code. A gente consegue instalar por aqui. É o Microsoft Visual Studio Code. Existe uma versão que não é da Microsoft, que é uma versão open source. O Visual Studio Code também é open source, mas a Microsoft adiciona alguns recursos, tipo telemetria. Não me incomoda tal que ela faz. Tem pessoas que são bastante puristas assim, não querem nenhum vínculo com uma empresa no seu editor, tá? Pra mim não, tanto faz, a Microsoft está fazendo um bom trabalho no Visual Studio Code. Aí se tu usar esse aqui, ó, não vai estar vários plugins e não vão estar tão integrados, então a experiência é um pouco menos integrada, tá? Pelo que eu ouvi falar de outras pessoas, que eu nunca usei realmente, eu vou direto no Visual Studio Code. Tá? Não confundir com isso aqui, ó. Microsoft Visual Studio. Existe o Visual Studio e existe o Visual Studio Code, tá? Um não tem nada a ver com o outro, tá? A Microsoft só nomeou os dois porque é ela fazendo, então ela falou, já tinha um Visual Studio Code, já tinha um Visual Studio, eu vou chamar de Visual Studio Code. Mas enfim, o Visual Studio é muito mais pesado, tá? É uma ideia de desenvolvimento C#. O Visual Studio Code é um editor. Não pode instalar por aqui. Agora, o que tem de legal aqui, né? Primeiro, ele começa de cara com, acho que já vem com alguns plugins para trabalhar com TypeScript web, tá? Então, eu acho que isso é nativo, TypeScript, mesmo porque ele é feito em TypeScript, né? E você consegue instalar várias extensões aqui, tá? Olha, reparem que ele aqui identificou que a gente está usando o WSL e eu vou instalar essa extensão, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar é que a gente consegue programar tanto no Windows quanto no Linux, tá? Isso é muito interessante. Vamos ver a diferença aqui, ó. Se eu vier aqui neste aula de venda, um projeto de vendas feito em Java, tá? Eu digitar code. Ele já vai abrir aqui para mim nessa pasta, tá? Que é o code na pasta que eu tô agora. Ele sempre fica perguntando se eu confio no código-fonte. Eu vou marcar aqui que eu confio na pasta projetos, tá? Que é tudo coisas que eu coloco. Tá, beleza. O Visual Studio Code ele tem uma coisa interessante que o IntelliJ começou, que é o seguinte, ele detecta o que tu tá usando. Às vezes ele te dá umas sugestões aqui de qual plugin usar, tá? Por exemplo, se eu abrir um arquivo Java aqui, por padrão, ele não me dá autocomplete, ele não me dá nada, tipo, se eu fizer aqui, ó, Spring... Spring Application. Eu não sei o que tem ali, ó. Então, ele não me mostra, porque ele não é uma IDE, tá? Ele é um editor de texto inteligente. Mas se você instalar o plugin, ele deu uma dica aqui que tem uma extensão da Microsoft para Java que quando eu falei em extensão, ele está falando uma série de plugins, tá? Deixa eu dar isso, vai ficar melhor pra gente ver aqui. Abrir ele um pouco. Ele vai instalar uma série de plugins aqui que para trabalhar com Spring, para trabalhar com Java, para trabalhar com até Kubernetes, ele instala alguma coisa. Bom, enfim, ele instala uma série de plugins, tá? Para trabalhar com Maven.
não tem o Gradle aqui, então como ele não trouxe o Gradle, eu vou instalar um plugin para Gradle também, só para ficar um pouco mais completo aqui, né? Gradle, que é o que esse projeto está utilizando, né? Já vou instalar aqui. E assim que ele instalar, ele passa a reconhecer Public and Private to access this app. Tá, hello. Tá, ele passa a reconhecer o Java, tá? E aí ele se comporta como uma aplicação com uma IDE um pouco mais inteligente, tá? Spring Boot, Spring Application, quando der um ponto agora, ele sabe o que tem dentro ali da classe. Ele autocompleta pra gente, tá? Eu tô muito acostumado com a IntelliJ, então a primeira coisa que eu faço quando eu instalo o Visual Code é instalar os atalhos do IntelliJ, o Keybind do IntelliJ. Após isso, ele dá um highlighting, você consegue refatorar algumas coisas e tal. Não chega a ser tão bom quanto uma IDE, mas, cara, se tu quer editar alguns arquivos bem leves assim, sua máquina, se tu tornar uma máquina não tão boa para rodar o IntelliJ, se tu quer programar ou editar arquivos rapidamente, é uma boa dica, tá? Outra dica que eu gosto, você viu que ficou uma bolinha aqui, quer dizer que ele não tá salvando as coisas, tá? Automaticamente. Eu tenho que salvar, eu acho isso chato, eu já acostumei do IntelliJ salvar automático. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é vir aqui em File, autosave e habilitar. O autosave aí, não importa o que eu fizer, ele já salva. Isso é bom para quando tu tá alternando entre o aplicativo e o teste do aplicativo, seja por API ou seja por um aplicativo mobile ou seja por web que você está fazendo. Você quer ficar alternando as janelas, então é muito melhor salvar automático, tá? Então deixa eu fechar isso daqui. Daí a gente já tem um editor bem competente, tá? É muito bom realmente o VS Code. Ele já tem integração aqui com o Git, tá? Existe um outro plugin que chama Git Lens. Aqui, ó, ele, cara, tem 29 milhões de downloads. Ele é bem bom, tá? Tem uma versão Pro e tal, mas a versão gratuita dele também já fica bem bom. Tem a Prota, mas tu não precisa da Prota. Aí aparece aqui, ó, Git Lens. Eu acho que ele melhora aqui também. Não, aqui continua o normal, né? Mas aqui aparece os commits, detalhes de commits, olha só. Ele melhora bastante a experiência de Git aqui no VS Code, tá? Olha os arquivos que foram commitados aqui junto com esse cara. É bem bom. O suporte do IntelliJ também é bom ao Git, mas esse Git Lens é realmente show de bola, tá? Tem até comandos aqui se tu quiser fazer um fetch, por exemplo, tá? Mas isso daqui, ó, tu consegue, deixa eu dar ver se eu consigo fechar isso aqui. Não. Tá, aparece aqui, ó, tu consegue clicar aqui. Essa parada tá enchendo o saco. Mas tu consegue clicar aqui e rodar comandos, tá aí para um arquivo. Se tu digitar Ctrl P, eu acho que eu troco os atalhos aqui. Ctrl P, não, Alt P, Alt Shift, Ctrl Shift P, Ctrl Shift P, tá? Aparece a linha de comandos e aí tu pode digitar, eu quero fazer alguma coisa com Git, e aí eu quero fazer um commit, Git commit, tá? Aí aparece aqui, ó,
Aí ele executa aquele comando. Então um atalho para você executar comandos, tá? Se tu fazer Ctrl Shift P apagar, aí tu consegue pesquisar arquivos, por exemplo, grado. Aí eu vou abrir o build grado. Então é bem interessante os atalhos do VS Code, tá? Eu aconselho vocês a acostumarem com ele. Se vocês utilizam o IntelliJ para Java, que eu recomendo, instalem o Keybind do IntelliJ, que é aquele plugin que eu instalei. E vocês vão ter os mesmos, quase idênticos, tá? Os mesmos atalhos. E aí vai ficar mais fácil de memorizar, tá? Então, beleza, esse é o VS Code. Muito bom, muito utilizado. É bem utilizado para na parte web, tá? O pessoal usa muito. Na parte back-end até que não tanto, mas para fazer alguma coisa em frameworks web é muito usado, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum projetinho web aqui pra gente abrir ele, tá? Dentro do meu GitHub. Cara, público talvez não, tá? Talvez não interessante assim, mas privado eu tenho alguns aqui. Acho que eu tenho uma aqui, aula. Estacionamento. Tá, vou pegar esse que tá um pouco antigo, mas tem 2 anos que eu não atualizo isso daqui. Tá. Beleza. Então, aula segunda até aqui. Rest. Tá. Vou abrir o VS Code num projeto web que é TypeScript, tá? Então ele já tem um suporte muito bom para TypeScript. Não precisa instalar nada. Ele até fala que eu tô usando Angular. Se eu quero instalar o plugin do Angular, tem plugin para quase tudo aqui, tá? Então me deu a dica de instalar o plugin do Angular. Quando tu programa em HTML com Angular, nele fica bem bom, tá? O React também é bom. Ele já entende aqui, ó, ele sabe que eu não baixei o Node, né? O Node precisa dessas dependências aqui, ó. As bibliotecas que eu estou usando, então tá tudo vermelho porque ele ainda não achou nada. Então é bem interessante, tá? Se tu quiser personalizar, ele também tem temas, deixar ali. Eu gosto dos temas dark, tá? Tudo pra mim tem que ser dark, terminal, Windows, editor, tudo dark. Inclusive, vamos ver se eu acho que essa VM não dá pra fazer. Vamos deixar dark aqui também o Windows. Talvez não, porque ela não tá licenciada. Até que deu. Então eu gosto de deixar tudo, o tema todo escuro, tá? Agora tá combinando, tá? Vamos lá. Então o que eu tenho essa interface pessoa e um serviço pessoa. Vamos supor que eu queira utilizar algo que expõe essa pessoa, tá? Então eu não vou baixar as coisas aqui com o Node.js porque eu vou ter um tópico específico pra gente falar de como baixar essas ferramentas, tá? Um outro vídeo específico. Mas aqui, por exemplo, vamos supor que eu faço uma função aqui que get pessoa e eu retorno uma pessoa como uma array, tá? Então, tá vendo? Ficou vermelho, eu posso digitar Alt Enter. Esse é um atalho do IntelliJ, tá? Que eu mantive aqui. E aí, bom, ele não deveria ter colocado vermelho. Tá com vermelho porque eu não retornei nada, né? E return, eu vou retornar aqui uma nova pessoa. Como ele sabe que é uma pessoa, ele vai completar com o que está na interface. Existe um CPF que é opcional. Se eu dar Ctrl espaço,
idade. Cara, então isso é muito bom, tá? Porque tu tem um editor texto, é um editor leve e com funcionalidade de IDE, tá? Então isso é muito bom. Se fosse um editor de texto puro, ele não saberia fazer isso aqui, não teria essa inteligência, tá? De saber o que tu tá retornando e completar para ti as coisas, te dizer onde é que tá, onde é que tem erro, etc. Então esse é o VS Code. Dispensa um pouco apresentações, a maioria das pessoas utilizam ele, tá? Então, resumindo, para que eu utilizo o VS Code, tá? Para dar aula, apresentar para alunos, para trabalhar com web. Às vezes eu quero abrir um arquivo rapidamente, ou editar um arquivo leve, e eu uso o VS Code. Eu quero editar um arquivo de configuração, eu uso o VS Code, e várias coisas mais leves eu uso o VS Code, tá? Para projetos, tanto web quanto back-end, front-end quanto back-end, eu utilizo o IntelliJ. Para arquivos tipo de configuração do Kubernetes, etc., eu posso usar o VS Code ou eu posso usar o IntelliJ. Atualmente eu estou usando o IntelliJ também, mas porque minha máquina é muito boa, tá? Minha máquina tem uma performance boa, então eu consigo usar o IntelliJ sem... Utiliza muito memória? Utiliza, mas eu tenho bastante memória. Então, pra mim não faz tanta diferença essa parte de ser mais leve, tá? Já fez, tá? Em outras máquinas que eu utilizei já fez. Na minha máquina atual não faz diferença realmente. Então, é muito bom. Mas, cara, a interface dele é muito boa de utilizar. Tu tem todos os recursos que tu precisaria aqui. Agora, se for fazer uma coisa mais avançada, no sentido de tu ficar o dia inteiro programando e tu tem que debugar, tu tem que lançar, dá pra fazer, mas uma ideia completa te ajudaria melhor, tá? Então, te ajudaria mais, tá? Te deixaria mais produtivo, assim. Principalmente em back-end, tá? Então, beleza, esse é o VS Code. Muito bom pra gente utilizar. O VS Code é o mais usado, assim. A gente também tem uma alternativa que é o Fleet da... Aliás, está surgindo várias alternativas, tá? Mas uma que é interessante também é o JetBrains Fleet, tá? Então, a gente falou de alguns plugins do VS Code. Tá, vamos falar da integração com a WSL, né? Isso é bem interessante falar, tá? Nem todo mundo fala disso. Beleza, a gente editou um arquivo aqui no Windows, né? Mas o que acontece se a gente abrir um arquivo no Linux, seja o Ubuntu, o Fedora? Eu vou usar o Fedora, tá? Mas tanto faz. Se a gente abrir o Fedora no WSL, se ele abrir, deixa eu ver se o Ubuntu fica mais rápido. Não, já foi. Tá. Reparem que aqui ó, eu tô completamente fora do Windows, tá? Eu posso até entrar no Windows aqui, ó, cmtc. Aqui tá os arquivos do Windows, tá? Mas não editem arquivos do Windows dentro do WSL, porque aqui ele está compartilhando usando rede, não é nativo, então é lento aqui o acesso aos arquivos, tá? Aqui é nativo, então se você edita alguma coisa dentro da pasta home ou de qualquer outra pasta dentro do WSL, a performance é bem boa. Então eu vou criar aqui, ó, mkdir projects. Tá, eu vou clonar um outro projeto aqui para não confundir. Vou clonar esse Pet Shop aqui. Tá. Beleza. Então, clonei aqui. Tô dentro do Linux. Eu não tenho Java instalado aqui, ó. Não tem Java instalado aqui, tá? Então, se eu tentar abrir um programa aqui, ó, ele provavelmente vai falar... Tá vendo? Ele me deu um aviso aqui falando que esse path não é... Não é allowed, né? Não tá permitido. Assim, tu até consegue abrir, tá? Allow, mas não faça isso, tá? Não faça isso agora.
Porque se tu tá editando um arquivo do... Eu dei cancel ele. E ele abriu do mesmo jeito. Tá, vamos fechar aqui, ó. Quer dizer, eu já tenho ele aberto aqui. O que acontece? Ele tentou abrir o WSL como se fosse uma pasta do Linux compartilhada via rede. Ó, se a gente vier aqui e vier em rede, network, se eu der um turn on low, talvez, tá? Talvez apareça o Linux aqui, tá? Até que não, mas aparece aqui. É a mesma coisa, tá? Eu consigo acessar o Fedora ou o Ubuntu, os arquivos aqui, tá vendo? Se eu for aqui na pasta home, e aqui tá lá a pasta projetos e tá lá o pet shop que eu clonei, tá? Só que tá vendo, isso aqui é como se eu estivesse acessando um servidor na rede, tá? É bem lento. O que rola? O VS Code ele tem uma integração muito boa com o WSL, mas isso é feito com um plugin chamado WSL, tá? Que é da Microsoft. Eu vou instalar o primeiro que aparece aqui, tá? WSL. Depois que eu instalar esse plugin, aí sim eu posso abrir a pasta. Reparem que ele vai fazer uma coisa diferente aqui, ó. Ele vai instalar um VS Code Server dentro do Linux. Ele instala um servidorzinho ali que ele vai comunicar com ele. E ele vai editar como se estivesse editando os arquivos dentro do Linux, tá? Inclusive ele coloca aqui um WSL, ó. Se a gente fechar aqui o próximo, eu vou falar que eu confio. Aqui eu tô dentro do WSL. Se eu abrir um terminal no VS Code, reparem que ele me mandou para dentro do WSL, abrir um terminal aqui dentro, porque ele está integrado. É como se eu tivesse aberto o VS Code dentro do WSL. Tem uma grande diferença. Então tá lá. Inclusive ele faz uma coisa, ele isola as extensões também. Então ele falou, tu quer instalar a extensão do Java? Eu já instalei a extensão do Java, mas aqui ele está instalando a extensão do Java dentro do WSL. Então eu vou falar que sim, quero instalar. Então o que acontece com isso, tá? Isso faz com que o VS Code utilize as ferramentas do WSL. Inclusive eu notei que tá um pouco estranho aqui, é por causa da fonte, tá? Se a gente vier aqui em Preference, digitar fonte, vier aqui em eu acho que é o do terminal, isso. Font Family, eu vou precisar trocar para uma fonte do Nerd Font, tá? Inconsolata Nerd Font Mono. Ficou melhor. Então aqui o terminal tá aqui dentro, e qualquer plugin que eu instalar aqui, eu estou instalando aqui dentro do WSL. Inclusive, se eu utilizar alguma ferramenta tipo Java, ele vai tentar rodar com o Java do WSL. Aqui não tem Java, né? Então JDK é o Java, a versão do Java para desenvolvedores, né? Então eu posso instalar ela aqui. Tanto que ele pediu para instalar, ele falou, eu não tô conseguindo achar o JDK aqui, Eu vou instalar o Java 17 OpenJDK.
depois que eu instalar o Java dentro do WSL, aí sim eu vou poder programar em Java aqui dentro do VS Code. Qual que é a vantagem disso, tá? Isso tem uma vantagem. Existem, no caso do Java, o programa no Windows e no WSL tanto faz, tá? Porque o Java é multiplataforma. Python também é multiplataforma. No entanto, especificamente falando de Python, Python, apesar de ser multiplataforma, funciona melhor no Linux, tá? Tem vários pacotes do Python que meio que pressupõe que tu tá usando o Linux, tá? Então, muitas ferramentas do Python, bibliotecas, funcionam melhor no Linux. Então, imagina a seguinte situação: tu quer programar em Python ou tu quer programar em uma linguagem compilada, o que é pior ainda, tipo, tu quer programar em Go ou em Rust, mas o seu ambiente de produção vai ser Linux, tá? 99% de chance de ser. Então, quando você mandar o seu programa para web, para cloud, não vou dizer 99, porque senão o pessoal do C# vai ficar chateado. Mas assim, a maioria dos servidores em cloud é Linux, tá? Então, tu vai precisar testar a sua aplicação em Linux. Se tu tem um host que é Windows, tu pode utilizar o WSL como uma plataforma para testes e como uma plataforma para desenvolvimento também. Ou seja, o meu host é Windows, eu poderia ter uma ferramenta de gravação, igual eu estou gravando esse vídeo aqui no Windows. As ferramentas de gravação de vídeo são muito melhores no Linux, no Windows, né? Infelizmente no Linux não tem uma tão boa. O OBS é legal, é bom, mas as do Windows são melhores, tanto no Mac também é melhor. Mas eu estou programando num WSL no Linux, né? Então tem o melhor dos dois mundos aqui. Eu posso ter uma ferramenta específica para programação, e posso ter ferramentas para outros tipos de atividade, como gravação de vídeos, publicação de vídeos no YouTube, ou criação de edição de textos para Office, criar os trabalhos de escola, utilizar o Office do Windows, que é muito melhor, né? Apesar de ser pago, ainda é muito melhor. Tinha que ser melhor mesmo, né? Para justificar o preço. Então, a gente consegue usar os dois ao mesmo tempo. Isso é uma vantagem muito grande, ó. Ele pediu aqui para instalar. Vamos ver se ele vai reconhecer aqui o JDK. Agora que eu instalei. Então tá. A gente tem aqui um application. Com certeza ele vai reconhecer o Java, né? Ele ainda não ativou. Será que ele não ativou? Acho que eu tenho que de alguma forma configurar ele aqui. Settings. Porque ele tem que achar o Java. Será que se eu abrir de novo ele vai detectar? Eu vou abrir de novo porque não tinha o Java quando eu instalei. Provável que ele esteja meio... Não, ele não localizou ainda o Java que eu instalei, tá? Então... Tá, ele tá ativando aqui, ó. Java Activating. Agora funcionou. Ou não. Funcionou. Só que agora ele tá baixando. Tá vendo? Ele já detectou o Maven e começou a baixar as dependências, né? Agora sim ele sabe que tem um Java JDK instalado no WSL. Então ele tá usando a ferramenta do WSL. Ele faria isso para qualquer linguagem, para Node, para Go. Então tu usaria ferramentas que estão instaladas no Linux, como se você estivesse programando no Linux. Você nem nota que está programando no Linux. Olha lá.
ele já está usando. Se eu mandar compilar e rodar o projeto, que eu não consigo fazer aqui, que eu acho que ele usa uma base de dados, por enquanto tão fácil assim. Esse projeto já está com base de dados. Deixa eu rodar ele aqui. Falhou. Por que falhou? Falhou por quê? Por que falhou? Falhou por quê? Ele já deve estar baixando o Maven ainda. Vou instalar o plugin da Red Hat aqui na Java. Continuar. Tá. Beleza. Agora, lá, subiu o Spring, mas ele está usando o JDK do WSL. Isso pode ser um pouco confuso ou um pouco avançado para quem está começando, né? Mas essa é a vantagem. Porque às vezes tem que estar começando, uma pessoa não... mal aprendi a programar no Windows, tu já estava misturando Windows com Linux, tudo num só. Tá. Enfim. Mas é bom saber que existe. Ajuda muita gente, porque quando a gente programa, realmente tá misturado, tá? Porque se hoje em dia tu programa, tu não vai fazer o deploy do seu aplicativo num sistema, na maior parte, como eu falei, é Linux, tá? Então tu tem que saber Linux também. Mas para quem tá começando, não precisa, tá? Pode ser um pouco confuso, assim. Depois tu vai aprendendo Linux, aí depois tu falar, beleza? E agora se eu misturar os dois, o que dá? Aí, cara, tentou subir, ó. A integração é tão legal que se eu subisse, eu vou tirar a base de dados aqui. Ou não. Será que eu consigo rodar uma base bem rápida aqui? Qual que ele está usando? PostgreSQL. Eu não quero me adiantar nos assuntos, tá? Vai ser outros vídeos. Se eu rodasse uma base e rodasse o aplicativo, eu poderia testar ele aqui em localhost como se eu estivesse usando o Windows, tá? Eu iria acessar aqui localhost 2.8080, a gente vai ver no próximo vídeo como fazer. Eu poderia acessar o 2.8080 e acessar o Spring, tá? Dentro do WSL, porque a Microsoft fez essa integração. Se tu parar para pensar como que funciona isso daqui, ó, o IP é diferente, ó. O meu IP no WSL não é igual ao IP do Windows, porque ele cria uma rede virtual, tá? Então é isolada as redes, tá? Mas a Microsoft integrou fazendo um port forward aqui, tá? Rodando, quando tu abre uma porta no Linux, ela detecta e fala, beleza, tem uma porta aberta, eu vou passar o que está no localhost da minha máquina para o WSL. Então ela já tem essa integração aqui. Reparem que o IP não é o mesmo. Cadê o IP? Aqui, ó. O IP não é o mesmo. Tá? Então... isso é o VS Code. Então, o que é interessante do VS Code é a integração, os plugins tanto para Node quanto para Java. Claro, eu mostrei o plugin para Java, tem plugin para Node.js também. Eu acho que quando instalou do Angular, ele instala várias, né? Porque no Angular não funciona sem Node.js, mas tem plugins para usar Node, tem muita coisa aqui, tá? O que tu pensar tem aqui. Então, para web, o suporte que já vem por padrão é muito interessante. Para back-end, Java também tem um suporte bom aqui. Vamos então, essa integração do WSL com o VS Code, tá? Muita atenção nisso, tá? Isso confunde pessoas. De tu programar no Windows e tu programar no Linux, tá? Quando tu instala a extensão do VS Code para WSL, aí ele utiliza todo o sistema do Linux para programar dentro dele, tá?
Então, muita atenção nisso aí.